Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos hoje reiniciando os trabalhos no Lar Maria Cecília, iniciando no dia de palestra, hoje na nossa quarta-feira, agradecendo a presença de todos vocês. Lembrando que nós temos a livraria, sempre é bom passar lá, tem bons livros. Se quiserem que a gente indique algum livro, temos o Fábio aqui, que tem uma boa experiência na parte didática, o professor Fábio. Nessa noite de hoje, a Valéria, a nossa presidente da casa, irá fazer a prece inicial. Valéria, por favor. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos, é uma satisfação enorme recebê-los, nosso retorno. Então, vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos. Iniciar a nossa prece, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, e buscando nessa fonte inesgotável de luz toda energia, todo recurso necessário a cada um de nós. Convido também aqueles que estão nos assistindo, nas suas casas, que possam colocar a sua água para que possa ser fluidificada. E buscando nessa fonte inesgotável de luz, o pensamento positivo e a gratidão. Gratidão pela vida e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso nome, ó Pai. Buscando sempre no Evangelho de Jesus os exemplos para que possamos buscar nessa caminhada o equilíbrio necessário à nossa evolução, essa busca incessante da nossa reforma íntima, procurando limpar o nosso coração e buscando as virtudes para a nossa vida. Ó Pai de infinita bondade, agradecemos nesse momento. Aqui estamos no mesmo pensamento de amor para todos nós aqui presentes, aqueles que não puderam comparecer, que estão nos assistindo, aos nossos familiares, pedindo a saúde, o equilíbrio físico e mental. Pedimos também por essa humanidade, que a paz reine sobre todos nós. Que as forças contrárias, as perseguições sejam afastadas. Que sejam tocados aqueles corações endurecidos, que ainda insistem em viver na violência, na agressividade, sem o conhecimento ainda. Mas que essa oportunidade em que estamos aqui, possamos buscar no Evangelho os ensinamentos de Jesus. Que é o nosso exemplo, que é o nosso código divino. Nós vamos dar o início à nossa reunião de hoje com a gratidão de sempre e com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque o vosso é o reino, é o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que Jesus abençoe, sejam todos bem-vindos. O Frederico que citou sobre a livraria, nós temos livros ótimos
Nós temos uma série do Divaldo Franco, inclusive da psicologia, são 16 livros. Nós temos um que chama Plenitude, excelente, que fala sobre o sofrimento, e um esclarecimento muito grande para que a gente possa entender e compreender, principalmente as nossas atitudes, né, Fábio? E como a gente tem que proceder na vida, buscando sempre na linha reta, para que as coisas possam fluir positivamente, que as coisas possam conspirar positivamente na nossa vida. Então, o conhecimento é muito importante, a leitura é muito importante, abrindo a nossa visão cada vez mais e buscando esse equilíbrio que nós precisamos. Que Jesus abençoe a todos. Então, dando continuidade, será feita a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa amiga Janete. Por favor, Janete. Muito boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. O item 10. Um dia Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade varar as trevas. Este dia foi a chegada do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, entre alternativas do conhecimento da verdade e obscuridade da ignorância, perdeu-se novamente. Então, tal como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em suas bases, o trovão provocará estrondo, sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, visto que repousa nas próprias leis da natureza. E acreditai que tudo o que é de origem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência, desenvolvendo-se à custa dos valores de ordem moral, estava vos conduzindo ao bem-estar material em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem andar unidos à ciência. O reino do Cristo, infelizmente, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. O amor o enche de uma alegria indescritível. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos sobre o sopro que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados. Isto é, preparai-vos, e não vos assemelheis às virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os espíritos mensageiros do Senhor inspiram a fé, para que todos vós, companheiros da doutrina, iluminados e ardentes, façais ouvir a vossa voz humilde. Sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Portanto, que essas palavras, somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. Cada um tem sua missão, cada um tem seu trabalho. A formiga não constrói seu formigueiro e os animaizinhos insignificantes não erguem continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. São Bernardos modernos, olhai e andai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Bom, na noite de hoje, nós temos o prazer de ter aqui com a gente, após, eu creio que tem 6 anos, né, Fábio? Cleomar nos... 2013, né, Cleomar? O senhor Cleomar Lopes irá conversar com a gente, será o palestrante na noite de hoje. O senhor Cleomar é do Centro Social Espírita Puro Amor. Fica ali no Parque Eldorado Oeste. Ele é palestrante espírita e tem como trabalho do seu dia a dia, ele é um funcionário público.
Cleomar, a palestra é com o senhor. Boa noite. Alguém estava aqui dia 20/11/2013? Não, né? Ainda bem. Eu estava nessa casa fazendo a minha última palestra aqui. 20/11, muitos anos, né? Quase 9 anos se passaram. Conversando com o Calci, um amigo bem particular, ex-presidente da federação, após passar por um momento de uma cirurgia, onde a margem de sobrevivência é em torno de 10%, ele me disse uma frase que me trouxe a consciência do que eu sou na realidade. Eu falei, rapaz, quase que eu fui. Aí ele disse, você ainda não tem merecimento para ir embora. Aí passando por esse ciclo de pandemia, aí eu fico na dúvida se eu parabenizo quem está aqui ou se eu lamento. Se nós estamos todos aqui reunidos, nós vencemos as turbulências, as angústias, as ansiedades. Mas aqueles que retornaram à pátria espiritual tiveram merecimento por encerrar o seu ciclo. Então a nossa vida ela é pautada por aquilo que nós fazemos. E, é claro, pontuada por aquilo que nós deixamos de fazer. Temos uma missão. Só um minuto. Pode os slides, por favor? Nós temos uma missão a cumprir. Como foi dito na leitura, ninguém está aqui a passeio, ninguém veio por acaso. Agora, qual é o sentido da minha vida? Qual é a minha missão? O tema de hoje é em harmonia com Deus. O que é essa harmonia com Deus? É só isso aqui. Harmonia é nós termos plena consciência e entendermos o que Deus espera de cada um de nós. Quando eu estou em sintonia com algo, pressupõe que eu esteja interagindo, que eu sei o que espera de mim e eu sei o que eu posso ofertar. Quando eu falo harmonia com Deus, é essa sintonia. Nós temos essa consciência do que nós viemos para semear. Eu tenho como máxima 2 verbos que regem a minha encarnação. Após ela, claro, quando eu vim para a doutrina espírita há 22 anos. A doutrina me ensinou e me conscientizou que eu vim para semear e servir. A semeadura é simplesmente eu estar em harmonia com Deus. Porque Deus aqui nos coloca para sermos referências daquilo que nós professamos. E como que nós vamos ser referência para as pessoas? Servindo-as, ofertando a ela aquilo que nós temos de melhor. Não as nossas posses, mas exatamente aquilo que nós recebemos e que podemos partilhar. O primeiro passo para entrar em sintonia com Deus, gratidão. Será que nós conseguimos entender o que é um processo reencarnatório na sua plenitude? Quantas movimentações, quantas combinações foram realizadas para que nós estivéssemos aonde nós estamos, na casa que nós estamos, no estado que nós estamos, na cidade que nós estamos. Eu imagino que nós entramos numa fila e dizendo, quero reencarnar. Aí perguntaram, em qual continente? Tem 5 ou 6. Bom, aonde eu estive a outra? Não, fala onde você quer ir. Aí escolhemos o continente. O continente, em qual país você quer? Escolhemos o país, depois escolhemos a cidade e depois nós vamos pontuando a família, o meio consanguíneo que nós vamos habitar. Perceber o tanto que é complexo, não é simplesmente nascer.
Então essa gratidão deve pontuar a nossa vida. É o foco do ser espiritual e do ser material. E ela tem que ser diária. Mas não é a gratidão que quando eu estou andando na rua, no trânsito, no carro, eu começo, ó Senhor, obrigado por esse sol que me ilumina, obrigado por essa chuva, por esse frio. Não é isso que sai simplesmente dos lábios. A gratidão tem que ser inerente e que tem que ser formatada no coração. Quando nós entendemos a reencarnação, nós vamos entender o processo total. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Não sei se alguém já fez esses cursos, né? Mas com certeza você já conhece essa resposta. Deus impõe a reencarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição. É claro que eu acredito que não passa na cabeça de ninguém atualmente que a perfeição será alcançada agora, nesse momento em que aqui estamos. É um processo que vem simultaneamente com nossas reencarnações variadas. A cada oportunidade, um novo crescimento. Mas o que eu gosto dessa resposta dos espíritos é o verbo impõe. Quando nós ouvimos esse verbo, qual que é a ideia que nós temos de alguém que nos impõe algo? Alguém tirano? Alguém que não respeita as nossas opiniões? Alguém que teoricamente não vai muito com a nossa cara? Que quer mandar? E que não importa o que eu falo. Será que quando Deus nos impõe a encarnação, Ele tem essa visão tirana? Claro que não. Esse verbo impor é uma demonstração de amor. Porque quando Ele avalia todas as nossas encarnações anteriores, Ele sabe e tem plena consciência que nós podemos ser melhores do que fomos nas últimas. Então Ele impõe no sentido de que volte lá e faça melhor. Você pode, você é capaz. Então a imposição não é algo que vai nos anular, é algo que vai nos acrescentar. Porque Ele quer que nós sejamos melhores em cada processo. Para uns ela vem como expiação, para outros uma missão. Eu gosto muito da palavra expiação, porque na conotação espírita parece que expiar é sofrer. A grande maioria percebe na expiação somente possibilidade de dor, de sofrimento. Não conseguem entender que expiação é um processo de depuração das nossas inconsistências. Quando eu expio, eu me limpo. E quando Jesus nos convidou a reencarnarmos, a pegar a sua obra, todo o seu legado, e aplicar na nossa vida como nosso roteiro de vida, Ele nos convida a ajudá-lo a construir um mundo melhor. Como que eu vou construir um mundo melhor se eu tenho um monte de coisas negativas, sujeiras, sentimentos totalmente tenebrosos? Então expiar é a maior oportunidade da nossa evolução. Sem expiação não tem crescimento. Então não lamente quando você passa por dissabores, por dores, por angústias, ansiedades, qualquer coisa que é contrário à sua visão de alegria e de felicidade. É porque você está se melhorando, você está crescendo, você está desenvolvendo. A encarnação também tem um objetivo macro, que é dar ao espírito a sua oportunidade na construção desse mundo de uma forma melhor. Dar ao espírito condições de justificar a sua parte na obra da criação. Deus não criou esse universo para ficar contemplando-o. Ele o criou para que nós pudéssemos habitá-lo e ajudá-lo a desenvolver, principalmente nas relações espirituais ou nas relações sociais, que é claro, envolve o espírito também. Mas como que eu entro em harmonia com Deus? Será que é só procurando a literatura, lendo e me instruindo? Eu tenho que primeiro olhar para dentro de mim, avaliar a minha capacidade resolutiva,
ver a minha consciência, o grau que eu quero de envolvimento e de dedicação a essa harmonia com Deus. Eu não posso estabelecer um horário. Senhor, das 8h30 às 9h30 eu estarei em harmonia com o Senhor. Durante o dia eu vou ser eu. Porque afinal de contas nós temos a nossa vida social. Senhor, o que faço para ser digno do seu amor? O que é ser digno do amor de Deus? É a justificação das nossas encarnações. Digno da oportunidade de aqui estar. Tem um escritor espírita que diz que a fila para reencarnar é imensa. Sobra vaga. Do lado de fora, é claro. Para vir para o Brasil, então, que é um dos melhores países do mundo, a coisa fica pior. Porque todos precisam reencarnar. Ninguém evolui apenas ficando na erraticidade. Agora, como que eu vou ser digno de Deus? É eu sendo realmente aquilo que eu prometi ser quando pleiteei a minha volta a esse planeta. Não é simplesmente ser a promessa. Quantas promessas nós fazemos no começo do ano? Eu tenho uma que eu já faço há muitos anos e eu vou já desistir de fazê-la. Porque eu não consigo, eu preciso emagrecer, não consigo. Chega no final do ano, engordou mais. Então, nós prometemos tantas coisas e cumprimos 10, 15, 20%. Conosco mesmo. Com Deus, então, nem se fala. Mas quando eu falo de ser realização, eu me lembro dessa passagem bíblica. No sonho profético de Isaías, Deus manifesta-se preocupado com o povo de Israel. Isaías era um profeta. E Deus comunicava através desses profetas, que na realidade são os médiuns de hoje, interagindo com eles e comunicando as suas vontades. E no final do sonho profético, Deus, extremamente entristecido com o caminho em que o povo hebreu estava tomando. Pluralidade de deuses, desobedecendo tudo aquilo que ele tinha trazido e apresentado a eles na retirada do Egito, na travessia. Tudo que Deus mostrou estava sendo esquecido. E aí Deus usa essa frase. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, narra Isaías, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Para despertar, para resgatar o povo hebreu que estava saindo. Isaías, no mesmo momento em que ouve essas palavras, num sonho profético, ele levanta da sua cama, do seu catre, de cimento, e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é harmonia com Deus. Isaías não sentou na cama e perguntou, Senhor, quanto o Senhor quer que eu vá? Quais são as condições de viagem? Vai ser de dia, vai ser de noite? Eu vou ter animais para fazer o meu transporte? Eu vou só? Ele não perguntou condições para entrar em harmonia com Deus. Quando Deus manifestou-se a ele, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. É a disposição instantânea para servir a Deus. Nós temos isso. Não estou criticando ninguém, porque eu também me enquadro nisso. Nós não temos essa disposição. Eu tenho 3 trabalhos sociais que eu faço todo final de semana. Quantas pessoas falam para mim, nossa, eu admiro esse trabalho que vocês fazem. Quantas pessoas vocês alimentam? Não esquece número. Alimentamos um mundaréu de gente aí. Nossa, eu admiro muito, eu queria tanto fazer. Sábado que vem está aí. Aí eu vou dar uma olhada. Eu falei, posso mandar uma mensagem? Não, melhor não. Para não se sentir pressionado. Mas alguns falam, pode. Eu falei, e aí, esse sábado dá para ir conosco? Não, esse não vai dar, eu tenho um compromisso. Tá bom, então vamos agendar para o próximo. Não, eu entro em contato semana que vem para ver se no próximo dá. E assim a coisa vai caindo no esquecimento. Isso somos nós. Nós postergamos o envia-me a mim. Envia-me a mim quando eu quiser, não quando Deus necessitar.
Então a sintonia e a harmonia com Deus é estar como Isaías esteve, à disposição dele para os momentos especiais. Porque na realidade Deus bate todos os dias na porta da nossa consciência cristã. E essa porta que eu coloquei, eu quero representá-la por uma característica que ela tem. Vejam que ela não tem fechadura, maçaneta pelo lado de fora. Porque Deus não invade, Jesus não invade o nosso ser. Ele alerta: eu estou aqui para que você possa viver comigo. Nós o escolhemos quando temos dificuldade, mas quando estamos em paz, devolvemos ele à cruz, que é lá a nossa maior referência. Somos presos àquela imagem do sangue vertido pelo Cordeiro que veio para tirar os pecados do mundo. Jesus bate a porta e vem para os abatidos, vem para os animados, vem para os depressivos, para o sorridente. Ou seja, ele vem para todas as pessoas. Ele está à disposição de todos. Mas vamos sair daquela visão de um Jesus Salvador. Por muitos anos na minha vida, praticamente 48 anos, eu fui evangélico, fui pastor de igreja evangélica, de segmento ortodoxo, tradicional, e eu pregava a salvação pela aceitação, assim como Paulo o fazia. Quando conheci a doutrina espírita, eu fiz uma troca, não de Jesus, é claro, continuei com Jesus, mas eu optei por um cristianismo de conquista. Não é salvação pela aceitação, é salvação pela ação de trazer Jesus para dentro e deixar que ele haja a favor do outro através de mim. É o eis-me aqui, na essência, é o que a doutrina espírita nos convoca. Temos que agir e não apenas crer. Me recordo certa feita da igreja que eu perguntei: por que os nossos irmãos vêm à igreja todos os domingos no culto? Alguns responderam algumas coisas, mas a grande maioria: nós viemos à igreja para buscar a salvação. E eu falei: a salvação não está na igreja, a salvação está na sua semana inteira. Aqui no culto é uma hora de congraçamento, de encontro de irmãos que congregam o mesmo segmento religioso. Congraçar, harmonizar, encontrar. Mas a salvação não está no templo, não está na igreja, não está na casa espírita. A salvação está no que nós fazemos durante o tempo que estivermos fora desse lugar. Aqui é o lugar de aprender, de estudar e de repensar o que nós estamos fazendo com a nossa vida, mas em especial ainda o que nós estamos deixando de fazer. Mas Jesus, quando bate, ele grita: ei, eu não estou no mundo que você está. Eu não estou no mundo material que você vive, porque esse mundo te aprisiona, esse mundo te sufoca, esse mundo te anula. Eu estou no mundo que você é como espírito. É você como espírito que eu quero abraçar. Então nós temos que deixar que Jesus nos abrace e que carregue conosco a nossa missão e a nossa obra. A doutrina projeta para a humanidade novos conhecimentos e uma nova concepção desse universo que nós habitamos. Ela clareia os nossos ir e vir. Ela nos mostra exatamente a amplitude do contexto existencial de cada espírito. E ela nos liberta do medo daquilo que sempre nos aprisiona, que são as nossas impossibilidades. A doutrina também nos oferece uma nova concepção do ser humano e do ser espiritual. É claro, priorizando quem? O ser humano ou o ser espiritual? É o ser espiritual. Quem que reencarna? O corpo ou o espírito? É o espírito. O corpo tem que acompanhar. O corpo nada mais é do que o veículo condutor de um espírito na sua missão renovadora. É esse o caminho. Mas o corpo cansa. O corpo quer ficar em casa. Ah, já fui quarta da semana passada, se eu faltar não vai acontecer nada, eu não vou nela. Então a gente vai adiando
o nosso processo evolutivo, porque nós não conseguimos fazer com que o corpo obedeça à nossa agenda humana. A doutrina espírita também transforma o Deus antropomórfico em energia primária e fonte suprema de todas as coisas. O que é esse ser antropomórfico? É o nosso comodismo. Qualquer problema que nos visita, o que nós fazemos? Entregamos aonde? Nas mãos de Deus. Deus não tem mão. No colo. Quantos parentes difíceis nossos estão lá na mão de Deus? No colo. Vai cair tudo na nossa vida, porque faz parte do nosso contexto reencarnatório. Os parentes ótimos, excelentes, e aqueles que vêm para nos propiciar o degrau da evolução. Nós não escolhemos uma turma só de gente boa. Nós temos aqueles que são gente boa no sentido de nos propiciar a evolução. Então Deus não é uma figura. Igual a gente brinca muito e fala, né? Tem quantas pessoas que quando você fala, me define a imagem de Deus. Aí eles pegam o Papai Noel, tiram a roupa vermelha e põem uma túnica branca. Aqui, Deus está aqui. É um senhor de cabelo, barba grisalha, que cuida do mundo. Deus é a fonte primária de todas as coisas. A energia suprema que cria tudo. É a inteligência máxima que criou todas as leis a qual nós nos submetemos. Então não adianta eu entregar coisas nas mãos de Deus. Eu tenho que agir em prol de mim mesmo. E procurar ter a resolução dos meus problemas através daquilo que eu faço, daquilo que eu ajo. Outra coisa que a doutrina faz, percepção do papel de cada um no contexto que está inserido. Ninguém é inútil aonde está. Nós somos extremamente úteis na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, aonde nós habitamos. Esse é o nosso contexto. Ah, mas lá é tão ruim. Eu já trabalhei em tantos lugares, em 4 estados diferentes, conheci tanta gente diferente. E cada um eu carrego um pouco de lembrança. Não lembro o nome, mas eu lembro da pessoa, o que ela me causou, as impressões, alguns diálogos eu lembro. Compuseram a minha vida. São anotações do meu espírito que eu vou carregar. Esse é o contexto que eu estou inserido. Não é bom quando você chega num lugar, numa turma, no trabalho ou na família, alguém olha para você e diz, nossa, que legal, que bom que você veio. Que o ruim é o contrário, né? Você chega numa reunião, alguém diz, puxa vida, você veio, não tinha nada melhor para você fazer, não? Qual que é o contexto em que eu estou inserido? E por último, a doutrina espírita nos desnuda o véu do medo da morte. É renascer. É um parto para o retorno à pátria espiritual. É um renascimento a cada processo. O que nós vamos levar daqui? O que nós semeamos. Minha mãe, uma missionária metodista, a igreja metodista era na minha casa quando eu nasci, isso há 68 anos atrás. Então vivi durante 48 anos nesse meio. A missionária, e depois quando eu me afastei da igreja em 98, e em 2000 retornando para Goiânia, eu conheci a doutrina espírita, e me encantei com o que vi, com o que presenciei, e ela ficou totalmente desiludida, porque o sonho era ter um filho pastor, e eu já não o era mais. E ela relutou, e a família relutou, outros pastores, parentes, tios, primos, perguntavam, o que você faz, o que você está fazendo da sua vida? Tantos anos dedicado ao pastorado, agora você entra numa dessa? Após o seu desenlace, nós inauguramos o salão da casa que eu fundei em 2006. Na realidade, a fundação aconteceu em 2009, mas foi um processo construtivo muito difícil. É um assentamento urbano, que eu gosto de periferia, eu gosto de povão, eu gosto de gente simples. Não tenho nada contra, não, os outros, mas é ali aonde você pode abraçar aquele que realmente precisa. Eu gosto disso.
E eu saí da igreja justamente porque lá não tinha esse perfil. E eu abri um trabalho e fui praticamente convidado a sair. E nós recebemos 4 psicografias. E uma delas foi da minha mãe. E ela abre a psicografia dizendo: filho, sou eu, sua mãe. Ela está aqui, estou arrepiando. Não se assuste, foi me permitido falar para você. E eu só vim para te dar um recado. O que vale do lado de cá é o que nós fazemos, e não a religião que nós temos. Parabéns, você está no caminho certo. A sua missão é muito linda. Continue e fique firme. E agora eu te entendo e lamento muito não ter participado e aceitado os convites que você me fez para conhecer o Por Amor. Mas vai com Deus. O que vale do lado de cá é o que nós fazemos aos outros, não a fé que nós professamos. Isso é a doutrina espírita. Essa é a construção sua. É um renascimento com uma bagagem diferenciada. Mas para isso, enquanto aqui que eu esteja, eu tenho que ter o quê? Harmonia com Deus. Porque Deus nos criou para sermos felizes, tanto no plano astral como no plano espiritual, no plano material. Nós ouvimos no meio espírita uma frase que ela é comum para todo mundo. Quem já estudou um pouco sabe. Felicidade não é desse mundo. Está escrito aqui. E eu faço parte da linha, não contrapondo o que está escrito. Mas Simão Pedro foi bem claro na palestra nossa aqui em Goiânia um dia, que ele diz: olha, eu não estou indo contra Kardec, ou contra os espíritos, mas eu afirmo o seguinte: nós temos 2 mundos habitados. Um pelo ser humano, que é o espírito encarnado, e o mundo espiritual, que é o ser espiritual. Se a felicidade não é desse mundo aqui encarnado, ela é de qual mundo? Do mundo espiritual. Então aí eu vou me considerar mais espírito do que humano, e eu vou ser feliz sim. Porque na nossa cabeça o que é felicidade? Ausência de dificuldades, ausência de dores, de sofrimento, de angústia, de Covid, de dengue, de qualquer outra coisa. É ausência de tudo. Aí eu sou feliz porque eu não estou tendo nenhum problema. Para Deus, a nossa felicidade é quando Ele vê a nossa capacidade de resolvermos os nossos problemas. É uma visão diferente. Nós somos capazes de resolvermos as nossas dificuldades. E se tivermos que passar por dores, angústias, sofrimento, nós vamos passar e vamos crescer com isso. É a oportunidade de crescimento. E assim nós resgatamos a nossa herança divina e a nossa filiação com Jesus. Esse é o resgate. É ser feliz sim, mesmo que esteja carregando algo que é complicado. Porque o que nós temos que que vencer? Evoluir pela lei do amor. O que é a lei do amor? É eu transformar os meus instintos, como está aqui, ó. Em sua origem, um homem só tem instintos. O que é instinto? É agir como um animais. O instinto é totalmente prejudicial? Não, o instinto salva. Vai eu colocar o dedo na tomada ali, se eu não vou, na hora que eu sentir o choque, eu vou ter o instinto de tirar na hora. O instinto salva. Se alguém buzinar atrás de mim, ó, que eu estiver atravessando a rua, se eu não agir por instinto e der um salto, eu vou ser atropelado. Então o instinto é bom, mas existem pessoas que só vivem pelo instinto. O que fala aqui o texto? Quanto mais avançado e corrompido, você só tem sensações, são as reações. Mas quando eu transformo o meu instinto e dou a ele instruções e depuro aquilo que ele tem de ruim, eu vou ter sentimentos. E aí eu vou servir o próximo. Então o convite que foi feito aqui no começo, que de livro, de literatura, apropie-se de todo o conhecimento necessário, porque caso não utilize nessa, você vai utilizar em outros momentos. Leiam o máximo que pode. Não faça como eu fiz no começo. Quando eu entrei na doutrina, eu me encantei, fiquei maravilhado com o tesouro que é a literatura espírita. A minha oportunidade de ler na minha outra religião era ínfima. Era só Bíblia e talvez 2, 3 livros, quase poucos livros. Na doutrina espírita tem milhares e milhares de livros que enriquecem o meu espírito. E eu lia 4, 5 livros por mês.
e entrei em parafuso. Confesso que eu tive um estresse terrível. Eu não dormia mais, eu ficava lendo os livros e aquela coisa ficava na minha cabeça, eu fazia uma confusão danada do que eu estava lendo e assunto diferente. Mas aqui o que ele fala? Para praticar a lei do amor, que é o que nós viemos, tal como Jesus a entende. Não é aqui eu entendo. Eu tenho que amar a todos indistintamente. Nada de seletividade, de rotular pessoas. Eu amo aquele que me faz bem, né? É igual aquela história, igual a amiga contou. Nossa, aquela pessoa que está chegando ali, eu gosto dela demais. Eu falo, por que você gosta? É porque toda vez que ela encontra, ela me dá um bombom, ela me traz uma coisa, ela faz um mimo, ela faz um elogio. Esse dia ela até mentiu para mim. Eu falo, você gostou da mentira? Eu gostei. Ela falou, nossa amiga, você está tão magra. E eu não tinha emagrecido nada. Mas foi bom. Me senti bem com ela. Eu falei, mas você sabe que é mentira? Eu falei, sei, mas é bom com ela. Agora chega um e fala, olha, toma cuidado, você está ficando um pouco gordo. Você nunca mais olha nela. Então é a seletividade. Vossos irmãos, indistintamente. A tarefa é longa. Por isso Jesus veio mostrar o quê? O caminho, a verdade e a vida. Jesus não implantou o reino dos céus. Ele apenas o anunciou. E qual é o perfil de quem habitará o reino dos céus? Está lá em Mateus, de versículo 8 até 16. Nas bem-aventuranças. É ali que você tem que se enquadrar. Misericórdia, compaixão, amor ao próximo, verdade, paz, equilíbrio. A tarefa é difícil, mas ela vai, porque Deus assim o quer. Porque o objetivo maior é matar o egoísmo. E aí eu coloquei uma ponte estreita e pus o nome Jesus. Essa ponte é o meu caminhar sozinho, é o nosso caminhar sozinho. Não tem que ninguém ir junto. É você com você mesmo, é você caminhando a sua encarnação, a sua jornada. E para encerrar, a harmonia com Deus é viver a essência do Espírito, seguindo as leis divinas. O que é a essência? É o cerne, é o centro, é a fonte primária de cada um. Você carrega em si a lei de justiça, amor e caridade. Está aí impressa no coração de cada um. Essa é a nossa essência. E quando essa essência brota, e eu deixo ela agir, e deixo Jesus agir por intermédio de mim, eu implanto a lei do amor. A lei do amor. E a lei do amor rompe fronteiras. No começo da pandemia, 2020, nós tínhamos um trabalho social de entregar marmitas nas ruas. E fomos impedidos de fazê-lo. Interrompemos. Quando chegou agosto, setembro de 2020, eu estava em casa, né? Como funcionário público, fui para casa, desesperado. Eu não sabia mais aonde eu andava, por onde eu ia. Eu falei, graças a Deus, eu não tenho nada contra apartamento, mas eu sou muito agitado. Ainda bem que eu não estou no apartamento, porque eu tinha quintal. E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E desafiei um amigo, meu amigo, se eu fizer 50 marmitas, você entrega na rua? Eu não posso, que junto com a pandemia eu recebi um outro presente de um câncer. Então eu não posso me expor muito, porque aí eu vou estar meio enrolado. Ele falou, não, eu entrego. E começou a entregar 50 marmitas para mim. E eu fazia todo sábado, eu e minha esposa. Hoje nós fazemos 200. Ele me abandonou no terceiro mês, no terceiro sábado, acho que nem um mês ele ficou, porque ele arrumou um problema, foi transferido e tal. E sabe aonde eu fui arrumar as pessoas que entregam as marmitas, que nós fazemos todo sábado em casa? A mocidade da igreja adventista. Meus irmãozinhos evangélicos vão lá em casa todo sábado, 16 horas. Meninas, tem menina de 8 anos, vai uniformizadinha como se fosse escoteirinho. E pegam, chega lá 4, 5 carros e vem 20 crianças, pegam a comida que o velhinho espírita faz. Olha a consciência. Acabou o preconceito. Isso é o cristianismo. Me cumprimentam de longe, oi tio, ô vô. É o senhorzinho espírita que faz a comida. Não tem medo, porque tem gente, quando você entrega a marmita, pergunta.
Essa comida é feita onde? Ah, numa casa espírita. Você está doido? Sai com esse trem para lá. O diabo está aí dentro. Falei, deve estar mesmo, está quentinha, gostosa. Está do jeitinho que ele gosta. E os meninos evangélicos vão pegar as marmitas e me abraçam um carinho total. Isso é a harmonia com Deus. Não é só a da minha parte, deles também. São espíritos evoluídos que já vêm com a liberdade de crença. Não tem que rotular ninguém. Então é essa a mensagem da noite. Entre em harmonia com Deus. Quebre as suas resistências e comece a se prontificar a servir aonde você puder. Uma boa noite. Se Deus permitir, voltamos ainda encarnado. No contrário, nós viemos ou voltaremos como obsessor. Porque eu vou vigiar vocês. Olhando aqui. Mas nós vamos combinar aqui. Nós vamos combinar aqui que ele vai voltar de novo, né? e de presença, né? Não presença espiritual. Espiritual todos nós estamos, mas de corpo e espírito junto, né? E vamos então agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de ouvir esta aula aqui, esse alerta na nossa vida. Agradecer ao Cleomar Lopes, que conhece a nossa casa desde 2011, né? Então desde 2008 que ele vinha e teve esse tempo aí, assim, fora de nós, não por falta de convidar, mas um dia ele me disse que estava com os problemas de saúde, com algumas coisas, e que aguardasse mais um tempo para ele ficar em condições de vir. Aí veio pandemia e tal, etc., mas o certo é que ele está aqui conosco hoje. Nós agradecemos a presença dele, que Jesus possa abençoar na sua tarefa, na sua saúde, na sua tarefa de divulgar a doutrina espírita e abrir os nossos olhos para estas questões tão importantes que o Evangelho nos fala. Nós vamos agora passar ao pedido do passe. Vamos pedir a todos que fiquem em atitude mais de prece, de oração. Vamos elevar o nosso pensamento, fechando os nossos olhos para que a nossa atenção se faça na presença de Deus, de Jesus e da nossa Mãe Maria Santíssima. O passe, nós buscamos e recebemos as energias do mais alto. É Jesus que volta nas nossas mentes, nos nossos corações, para nos atender. Quando Ele diz que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E nós temos a confiança e a fé que Ele está aqui conosco, através dos seus mensageiros divinos, os nossos mentores desta casa, e os nossos em particular, trazendo a paz, a harmonia e a bênção. Quando nós recebemos aqui esses recursos espirituais, as energias que nos dão força, que nos soerguem o espírito, nós também vamos lembrar de todos aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, naqueles com problemas sérios, ainda com medo desta chamada morte, mas pensando se pode acontecer ou não. Nesta hora, no leito de dor, no leito de tratamento, nos hospitais, nas clínicas, essas pessoas precisam da nossa vibração, da nossa prece. O mesmo que vamos receber aqui, nessa luz bendita que nos clareia,
a vida que eles também possam receber em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do nosso país, nos nossos lares e aqui agora. Mestre Jesus, agradecemos os teus recursos divinos. Sabemos que das tuas mãos benditas descem a força, a luz que nos alcança o coração, o espírito, para que sejamos renovados, Senhor. Vamos sair daqui hoje confiantes de que estaremos no caminho da cura, que estaremos na tua paz, que o Senhor nos dá. Mãe Maria Santíssima, acoberta, Senhor, a cada criatura que aqui está, a todos nós em particular, que tanto precisamos. Estamos no caminho do aperfeiçoamento, da melhoria. Estamos na estrada do novo mundo de regeneração. Para isso, pedimos forças, pedimos bênção. Abençoa a nossa água que aqui está presente, abençoa a nossa mente, e nesta hora nós agradecemos por este recebimento tão fabuloso que é a tua assistência bendita. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora, em toda hora de nossa morte, que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Muita paz para nós. Sim. A Valéria está relembrando aqui de uma coisa que é muito boa, né? Ali embaixo, já estamos vendo que está cheirando aqui, tem uma sopinha, tem uma janta ali, que todos estão convidados. Como? Hoje é macarrão. Hoje é macarrão.